Esse eu tive que gravar a caráter. Complexo de Capuleto e Montecchio. Sempre fui uma menina normal. Nunca fui daquelas crianças problema ou adolescente revoltada. Meu currículo escolar sempre foi dos melhores, com extensas coleções de boas notas e elogio dos professores. Digamos que fui daquelas crianças que nunca deu trabalho a seus pais. Entrei naquela fase de arranjar namorado. Eu cursava a 8ª série do 1º grau no Colégio de Freiras, em Montes Claros. Foi quando comecei a namorar um garoto pouco mais velho que eu, chamado Leandro. Era um rapaz educado, bonito, um pouco tímido, mas nos dávamos muito bem. Sempre que Leandro aparecia na minha casa, sentia o esforço que a minha mãe fazia para recebê-lo bem. Demorou para que eu soubesse o que estava por trás daquela situação de constrangimento em que ela ficava exposta na presença dele. Leandro era da família Alencar. Em qualquer outro lugar, talvez ser de uma família ou de outra não quer dizer nada. Mas em Minas é assim. Diga de qual família você pertence, que eu te digo quem tu és. E era justamente a família Alencar que havia roubado toda a fortuna do meu avô quando ele veio da Bahia para se instalar em Minas Gerais. E o pivô de toda a desgraça que se abateu sobre a família foi o tio de Leandro, Chico Alencar. Minha mãe sempre defendera que uma geração não deve pagar pelos erros da outra, julgar uma pessoa a partir de fatos que não estão ligadas a ela. Mas ter que olhar para um parente tão próximo daquele ladrão tão odiado, sem que se passe pela cabeça uma vontade de apertar-lhe o pescoço, realmente era difícil. Mas ela administrou bem essa fase. Claro que acabou atrapalhando um pouco, dificultando as coisas para Leandro e revelando aos poucos a sua insatisfação em relação à minha escolha. Meu pai, nessa época, não morava mais conosco. Ria muito dela quando se lembrava do fato de eu estar namorando o sobrinho do Alencar. Maldito! Ele sempre dizia, é para você pagar seus pecados, Conceição. Esse namoro durou uns 6 meses e se estendeu em encontros escondidos durante alguns anos. Eu conheci outro rapaz e em pouco tempo já estávamos namorando. Era Gino, um rapaz moreno, muito educado e romântico. Se o meu avô materno estivesse vivo na época, certamente tinha morrido de desgosto de ver a sua neta namorar um filho de negros. Meu avô era completamente racista. Mas dessa vez o problema estava com a família do meu pai, que em função de um grande desentendimento com a família do Gino, após a morte da irmã do meu pai, que era casada com um tio do Gino, que procuravam manter a maior distância possível da família Souza. A minha família alegava que o tio de Gino era responsável, de alguma forma, pelo suicídio da minha tia Pan. Foi um estresse total. Meu pai nem cumprimentava o pobre do Gino. E com ele namorei 4 anos e meio. E o namoro foi acabar num quase casamento. Meu pai, creio, ficou muito feliz com o término do namoro. Minha mãe lamentou um pouco. Ela adorava Gino e o defendia fervorosamente quando a minha avó paterna a acusava de alguma injustiça e preconceito em relação ao fato de ser da maldita família Souza. Após esse namoro, tive um relacionamento com um coringa, que aparentemente era neutro de problemas com ambas as famílias, materna e paterna. E 2 anos depois, consegui mais uma confusão, namorando, claro, anos depois, um ex-namorado da minha irmã, pelo qual ela era perdidamente apaixonada, e que me rendeu muita confusão. Para minha defesa própria, devo informar-lhes que nessa época do namoro, a minha irmã era uma mulher casada. Bom, atualmente o complexo de Capuleto não tem me perseguido tanto. Confesso ainda ter um pouco de receio no fato de eu ter sangue doce para tantas confusões.